Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Todo mundo firme aí, tá todo mundo conectado. Bora continuar com o nosso treinamento. Força na peruca. Banca da VUNESP, prova de oficial de justiça 2023 de raciocínio lógico. É isso mesmo que a gente tá querendo. Isso aí, partiu Campinas, partiu São Paulo, partiu Brasil, Brasil, Brasil. Veja, essa questão é legal porque, apesar de ser uma prova de ensino superior, nível universitário, o conhecimento de raciocínio lógico, ele não chega uma parte que o nível médio, o conhecimento médio, serve tanto para provas de nível universitário como para prova de nível médio, que é o caso do Tribunal de Justiça, a prova para escrevente. E aí, essa questão aqui é uma questão que pode cair na sua prova do litoral, na prova até da prefeitura, como nas próprias provas da VUNESP para nível médio. Não é uma questão que eu vejo tão absurda assim de explorar um nível superior. Mas caiu para nível superior e nós estamos focados também. E se cair para nível médio, nós estamos aqui também preparados. É ou não é, galera? Olha aí. Vamos lá, olha lá. Considere verdadeira. Veja a parte interessante aqui, ó. Considere como que? Como verdadeira. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, né? Considere como verdadeira a afirmação, certo? Se Marcelo é professor universitário, então Raquel é advogada. E falsa afirmação: Marcelo é professor e, né? E Raquel, advogada. Você olha aqui, mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, menino, conheça a tabela verdade, pratique a tabela verdade. Como? Treinando, treinando aí, vendo os treinamentos, os professores comentarem, porque o caminho é esse. E aí, onde é que está também a outra dica e a outra deixa? Ó, ele está trabalhando com o se, então, que é uma tabela verdade, tá? Tá trabalhando com o se, então. E o conectivo depois, o conectivo e. Agora sim, engatamos a primeira, agora a gente vai detonar. Agora começa o momento de detonação da banca VUNESP. Como assim, Adalberto? Dessa forma aqui, ó. Dessa forma que a gente começa a detonar essa banca sem dó. Vamos lá, Marcelo, professor universitário. Tudo bem. Marcelo, professor universitário. O sinalzinho do se então, tá? Se então, ok. Marcelo, professor universitário. Raquel, ADV. Raquel, ADV. Advogada. Tudo bem, se Marcelo é professor universitário, Raquel é a advogada. E aí vamos lá, agora ele faz o que? Ele faz Marcelo. Vamos lá, isso mesmo. Escreve sim. Aprenda a escrever dessa forma aqui, tá, menino? Tá, menina? Tá, meu senhor? Tá, senhora? Aprenda a escrever dessa forma. Chapeuzinho para baixo é o quê? É o conectivo e. Chapeuzinho para baixo é o conectivo e. Raquel ADV de novo. Raquel advogada. Raquel ADV, advogada. E aí o que a gente agora vai trabalhar, Adalberto? O que a gente vai começar a fazer para responder esta questão? Agora a gente vai começar com a tabela verdade, literalmente. Então, quais são as possibilidades na tabela verdade? Primeiro, verdade, verdade, certo? Segundo, verdade, falso. Terceiro, falso, verdadeiro. E quarto, falso, falso. Ok? Ok. É isso que eles querem que você faça, tá bom? Eles querem que você faça dessa forma, monte a tabela verdade e comece a raciocinar, comece a pensar sobre ela. Vamos lá, próxima.
Marcelo, a mesma coisa. Marcelo, professor universitário. Então, vou colocar verdadeiro, verdadeiro, né? Da mesma forma que eu coloquei lá, tá, gente? Fica mais fácil, mais visual. Você pode fazer de outra forma, mas eu faço dessa aqui, ó. Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, ok? E falso com falso, né? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Agora a gente começa ali no se então. Gente, ele falou que a primeira premissa é verdadeira, né? Ele falou que é verdadeira. Repete comigo, é verdadeira. Se ela é verdadeira, então ela não é falsa. E com o que acontece com o com o se então, quando para eu ter uma premissa falsa, não pode ocorrer. Quem, Adalberto? Quem? Vamos, repete comigo. Vamos lá. Dedinho na tela aqui, ó. Tap, 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 ó. Não pode ocorrer a Vera Fischer. Não pode ocorrer a Vera Fischer. Não pode ocorrer a Vera Fischer. O que eu faço então? Se não pode ocorrer a Vera Fischer, eu vou tirar ela daqui, ó. Ó a Vera Fischer saindo aqui, ó. Primeira verdadeira, a segunda falsa, né? Aí sim, já fizemos uma parte, mas ainda falta muita coisa, Adalberto. É o que parece. Vamos agora para a segunda. Raquel é advogada, chapeuzinho para baixo, indica o quê? O conectivo e. Raquel é advogada, Marcelo é professor e Raquel é advogada. Poderia estar ao contrário também, não mudaria nada, tá? Mas é importante a atenção. Marcelo, professor universitário, e Raquel, ADV, advogada. E aí ele está falando o que? Diferente da primeira, na segunda ele fala que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Se a segunda é falsa, gente, o E é um E de exigente. Ele só seria verdade em qual momento? Quando ocorresse dos dois serem verdade. Dos dois serem verdade. Dos dois serem verdade. Como ele está falando que é falsa, tudo isso aqui é possível, ó, né? Tanto um como o outro. Ó, ali na telinha, eu estou olhando agora que eu vi que desapareceu um pouquinho da minha explicação. Não tem problema. Não tem problema que eu vou colocar mais bonitinho aqui, porque desapareceu na telinha, Adalberto. E você está falando aqui para todo mundo e não percebeu que algum aluno poderia não captar todas as informações que você está querendo passar. Então vou fazer aqui no cantinho, ó. MPU, Marcelo, professor universitário, e Raquel, ADV, né? O conectivo aqui é o E, tá? Eu vou fazer da mesma forma, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. A gente já tinha trabalhado sobre isso. O que a gente tinha falado? Recapitula aí, menino, recapitula, recapitulando. Que essa sentença, essa segunda, ele falou que é falsa. Se é falsa, não pode ocorrer o oposto, que é o verdadeiro. O verdadeiro, o E é de exigente, ele só seria verdade se os dois fossem verdade. Se os dois fossem verdade. Se os dois fossem verdade. Tudo que está aqui é possível, seria possível. Só que veja que eu estou trabalhando com duas sentenças que elas estão de alguma forma conectadas. Elas são duas sentenças que o examinador ele não falou que são sentenças independentes. Ele falou, ó, né, nessas condições é necessariamente verdade o quê? Que sobre essas duas sentenças, sobre essas duas premissas, o resultado final é o quê? A gente precisa observar que quando eu trabalhei aqui na primeira premissa que ele falou que é verdadeira, eu descartei o Vera Fischer, que é o sinônimo de falsa. Nessa segunda sentença, eu também vou descartar o Vera Fischer, certo? Descartei o Vera Fischer porque na primeira eu já descartei. Essas duas sentenças, elas têm uma certa relevância, uma combinando com a outra. Por isso que ele joga esse tipo de questão para você. Agora é só você olhar e perceber que tanto na primeira sentença com se então, né, Marcelo se Marcelo é professor universitário, então Raquel é advogada. Veja que Marcelo professor universitário e Raquel advogada, eu também tenho aqui, ó,
dois valores que eles literalmente eles são iguais, tanto na primeira como na segunda possibilidade. Isso aí me leva a concluir o que, Adalberto? Que isso aqui, ó, esse finalzinho, Marcelo, professor universitário, é o que? É verdade. De tal forma que, observando o segundo lado aí, tanto em um como em outro, né? Tanto em um como em outro, tanto aqui, ó, eu tenho a possibilidade de verdadeiro ou falso, que vai me levar a um valor indeterminado, e ali, ó, eu tenho também verdadeiro ou falso, que vai me levar para um valor indeterminado. O que você quer dizer com isso, Adalberto? Vamos lá para as questões então. Veja aqui, ó. Nessas condições é necessariamente verdade que Marcelo não é professor universitário. Eu olho para o Marcelo aqui e eu vejo que é, eu tenho que Marcelo não é professor universitário, ele falou que Marcelo é professor universitário, e aí eu tenho como valor o falso, tanto na primeira como no segundo, como uma verdade, porque só tem ali o falso. Então, Marcelo não ser professor universitário, logo vai ser o meu gabarito, não é? Conseguiu captar aí, meu amigo? Conseguiu, minha amiga? Isso aqui vai ser o meu gabarito. Por quê? Porque tanto na primeira como na segunda não aparece outra possibilidade a não ser a, a sentença ser falsa. E aqui agora, tanto na segunda sentença aqui, ó. Tanto na primeira premissa como na segunda premissa. Agora a gente fala na segunda sentença aqui, ó. Tanto desse lado aqui, como ali tem a possibilidade de verdadeiro ou falso. Raquel não é advogada. Veja aqui, Raquel é advogada, é possível. É possível. Aqui também é possível. Então isso aqui, ó, é indeterminado. Não vou cair nessa pegadinha. Marcelo é professor universitário. Veja aqui, Marcelo é professor universitário. Eu já descartei porque ele não é professor universitário. Então eu não vou dar uma de louco aqui não, hein? Vamos para a próxima. Marcelo é professor universitário ou Raquel não é advogada? Veja, Marcelo é professor universitário. Então aqui tem um valor lógico de falso. Raquel não é advogada. Veja que Raquel não é advogada. Eu posso tanto ser verdade como ser falso. Isso aqui dá um valor lógico indeterminado. Então aqui não dá para eu definir claramente que esse seria o gabarito. Também não dá, viu? Raquel é advogada? Não, tanto faz. Ali eu tenho a possibilidade de ser ou não ser. Então eu terminei aí essa parte. Gente, esse exercício aqui é muito bacana, um exercício de atenção, é um exercício de você pensar, raciocinar, ligar as possibilidades e aí, assim como o exercício de jogo da velha que já tem apresentado em meus treinamentos, você vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, chega um momento que só tem uma possibilidade. Só tem uma possibilidade de ser aquilo que você espera como gabarito. O legal é a gente ir treinando. Depois volta lá nos meus vídeos anteriores e eu estou falando bastante aí de raciocínio lógico. Volta nos vídeos anteriores e veja a questão da exercício que a gente tem no jogo para responder. A gente tem como possibilidade de utilizar o jogo da velha. Até a próxima, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo. Até a próxima.